Bem, hoje eu vou começar com o caso da Luziane Borges, um caso que aconteceu aqui próximo à minha cidade, em Santa Cecília. E por que eu estou trazendo esse caso? Porque ele não pode ser esquecido, em hipótese nenhuma. Eu falei com a Cris, do Doc Criminal, e pedi para ela se eu poderia também falar sobre esse caso. E ela, um ser humano maravilhoso, ela me passou todas as informações, eu fui pesquisar um pouco mais e eu quero começar esse vídeo dizendo a seguinte frase: o Rio, ele não guarda segredos. O canal Doc Criminal da Cris, ele é um canal que também fala de crimes, de casos true crime, e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês irem lá no canal dela, se inscreverem, porque ela é uma excelente contadora de casos true crime. E quero deixar registrado o meu agradecimento, o meu muito obrigado por ela ter me ajudado nas informações que ela me passou para eu contar aqui para vocês o caso da Luziane. Bem, em Santa Cecília, no coração aqui de Santa Catarina, a angústia de 50 dias chegou ao fim de uma maneira que nenhuma família merece. Pescadores, no final de semana, na tarde de sábado, dia 20, avistaram um volume suspeito no Rio Correntes. O local ele já havia sido exaustivamente procurado pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, mas sem sucesso. O que emergiu das águas era o corpo de Luziane Ribeiro Borges, de 27 anos, vítima de feminicídio. Luziane, ela não estava ali por acaso. Segundo os pescadores, o volume estava enrolado em um cobertor. A apuração da polícia confirmou a crueldade de como estava o corpo. O corpo permaneceu embaixo d'água porque estava preso, possivelmente com pedras. E daqui a pouco vocês vão entender o possivelmente que eu coloquei aqui. O assassino, ele planejou a ocultação para que Luziane não fosse encontrada. A delegada regional Roxane Fávero Venturi confirmou que o corpo estava, sim, envolto em um cobertor e preso a pedras para dificultar a localização e que as baixas temperaturas no rio poderiam ter atrasado a fase da decomposição. O Rio Correntes, naquele ponto, ele já era o provável local da ocultação, segundo a linha de investigação, e confirmou a participação do principal e único suspeito, o ex-companheiro de Luziane. Ele já está preso preventivamente desde o desaparecimento dela. Por 50 dias, a família Borges viveu um tormento que só se encerrou com a trágica volta de Luziane. Vamos para a vinheta e começar a história. Meu nome é Luana, trabalho na Polícia Científica aqui de Santa Catarina, mais precisamente em Lages. Eu sou agente de perícia médico-legal. Eu trabalho diretamente com um médico legista na sala de necrópsia. De cara, pessoal, eu já quero pedir que vocês deixem o like aqui nesse vídeo para que esse vídeo seja entregue para o maior número de pessoas, porque essa história, ela não pode ser esquecida. Se possível, deixe nos comentários a hashtag Justiça por Luziane. Mas vamos à história. Eu vou contar um pouquinho a história de Luziane Ribeiro Borges, que nasceu em 3 de novembro de 1997, até para ter uma cronologia, uma linha do tempo. Ela era a mais nova dos 4 filhos de seu Fredolim Ribeiro Borges e de dona Iraci Terezinha Ribeiro Borges. Ela era uma criança aguardada e querida pela família. O seu Fredolim era servidor público da prefeitura por 30 anos. Era um homem respeitado, conhecido por todos por sua honestidade. Luziane, ela era incrivelmente linda, com olhos grandes, expressivos, que chamavam a atenção por onde passava. Luziane, para as pessoas que não a conheciam, ela era meio tímida, reservada, mas para aqueles que eram mais próximos dela, ela era incrível, alegre, divertida, animada e amava fazer pegadinhas com os amigos. Ela era a melhor pessoa que Juraci já havia conhecido.
A irmã Juraci, 11 anos mais velha, era o anjo da guarda de Luziane, quase uma segunda mãe, carregando-a para todos os lugares que ia, desde quando Luziane era bebê. Elas eram inseparáveis. Elas almoçavam todos os dias juntas, viajavam, passeavam, passavam horas em silêncio ou até conversavam sobre tudo em todos os momentos. Luziane era a companheira de todas as horas. Ela era uma aluna dedicada e tinha um sonho de ser professora de crianças, dos pequeninhos. Ela tinha isso como uma vertente latente nela. Ela fazia curso do magistério à noite. Era uma aluna exemplar e reconhecida por sua criatividade e capricho. Sua irmã Juraci, que a via todos os dias, fazia almoço para ela diariamente. A união da família foi testada quando seu Fredolin foi diagnosticado com câncer. Em 2015, já no leito de morte, lá no hospital, ele fez um pedido a Juraci. Ele pediu: cuide e proteja a Luziane. Quando o pai faleceu, Luziane e Juraci estavam sozinhas no quarto. Ele partiu nos braços das duas filhas. Juraci fez a promessa, mas com o que aconteceu com a Luziane, ela, em um momento, declarou: eu prometi para o nosso pai que ia proteger ela. Gente, eu falhei. Eu não consegui proteger a Luziane. Essa promessa não cumprida se tornou uma dor, um sofrimento para a irmã. Depois da morte do pai, a família, buscando melhorar a rotina de trabalho no comércio local, mudou-se para mais perto do centro da cidade de Santa Cecília. Foi em 2018 que Luziane, com mais ou menos 20 anos, 18 a 20 anos, conheceu Jefferson Jean Correia, o locador do novo imóvel da família. No início, ele parecia ser o homem perfeito. Querido, atencioso, sempre presente. Jefferson, embora viesse de uma família com um histórico complicado, com um pai agressivo e violento, com a sua esposa, com a mãe de Jefferson, era reconhecido por ser um trabalhador esforçado. Os dois começaram a namorar e foram morar juntos, inicialmente em uma casa no mesmo terreno da mãe de Jefferson. Jefferson trabalhava em uma serraria com um ônibus transportando os trabalhadores do local aonde eles moravam para a serraria. E Luziane mantinha o seu emprego no comércio. Mas a relação dos dois logo que se deteriorou. O que parecia saudável se transformou em conflitos. Jefferson passou a beber muito e o álcool, ele liberava um lado obscuro de Jefferson. O problema era o exagerado ciúme que ele tinha de Luziane. Nesse momento, vem um ditado que minha avó dizia: o bom julgador sempre se julga. As cobranças eram tamanhas que Luziane era frequentemente obrigada a fazer chamadas de vídeo para provar aonde estava e com quem estava. A situação era tão preocupante que a própria mãe do Jefferson ficava preocupada do filho quase todos os dias estar bêbado, temendo que ele fizesse alguma coisa contra Luziane. Em 2023, Luziane tentou findar com o relacionamento. Ela se separou, alugou uma casa para recomeçar sozinha. Mas ele, como é comum nesses casos, e ela, apaixonada, voltou. Ele prometeu que iria mudar e parar de beber, parar com os ciúmes, convencendo-a a reatar com o relacionamento. Na tentativa de uma nova fase, o casal realizou um grande sonho. Compraram a tão sonhada casa própria, lá no bairro São Cristóvão, em Santa Cecília. O pagamento era feito mensalmente direto com um antigo proprietário. Mas aqui habita na minha cabeça um detalhe um tanto intrigante. Jefferson alegou para Luziane que tinha problemas em seu nome e pediu para colocar o contrato no nome da própria mãe. Estranho, né? E por que não colocar no nome da Luziane, já que os dois estavam pagando juntos a casa? Isso ficou martelando aqui na minha cabeça. Luziane, que sonhava com a casa própria, trabalhou em dobro, fazia horas extras e fotos para as lojas ali da região com o intuito de ajudar a pagar as prestações da tão sonhada casa. Jefferson, apesar de prometer mudanças, continuou com seu estilo de vida. Continuou jogando futebol à noite e, apesar de ter
carro, ele raramente buscava Luziane, tanto no trabalho quanto no local onde ela estudava. Ela estudava num curso que fazia à noite, que terminava mais ou menos às 22 horas. E imaginem o frio aqui da Serra Catarinense. Vocês de vez em quando veem que dá geadas terríveis, cai neve, e Santa Cecília não é diferente, pessoal. É muito frio também. Juraci, a irmã, é que ia buscar a Luziane, e para ajudar a esquentar Luziane nesses dias de frio, quando a Luziane chegava em casa, Juraci, ela colocava garrafas plásticas com água quente para amenizar o frio que Luziane sentia nos pés. Essa prática de colocar garrafa de água quente em cobertores, nos pés, assim no meio das pernas, se abraçar com essas garrafas, ela é muito comum e ela é usada para esquentar mesmo as cobertas e os pés gelados no nosso inverno. Eu usei por muito tempo essas garrafas antes de poder ter condições de comprar um lençol térmico. Na quinta-feira, dia 31 de julho de 2025, Luziane acordou feliz. Foi alegre para o trabalho. As colegas, elas notaram essa alegria que ela estava irradiando. Ela almoçou com Juraci como era de costume. Como era período de férias das aulas de Luziane, ela não teria aulas à noite. Ao sair do trabalho, por volta das 18 horas, Luziane disse às suas colegas que iria por um outro caminho, pois encontraria o marido dela. Às 18h20, câmeras de segurança registram a última imagem de Luziane caminhando tranquilamente em direção à sua casa. Logo em seguida, o ônibus, dirigido por Jefferson, passa pela mesma rua. Ele estacionou o ônibus, a meu ver, de forma estratégica, obstruindo a fachada da casa, bem em frente à casa. Naquela noite, a vizinhança, sempre atenta nas cidades pequenas, percebeu alguns detalhes um tanto diferentes na rotina habitual ali de Jefferson e Luziane. As luzes externas da casa estavam apagadas e todas as cortinas estavam fechadas. Às 21h30, Juraci envia uma mensagem para a irmã falando sobre um determinado acidente que aconteceu ali na região. A mensagem, ela foi entregue, apareceu no celular de Juraci os dois skins ali que aparecem do WhatsApp, mas Luziane não respondeu. Juraci não mandou mais mensagem porque sabia que a irmã dormia cedo. Naquela hora, Jefferson já estava em casa e o mistério havia se instalado. Sexta-feira, 1º de agosto, Jefferson saiu cedo para trabalhar, mas entre as 8h10 e as 9h12 da manhã, ele faz algo assim meio intrigante. Ele pede a um colega de trabalho uma carona até a sua casa para pegar o próprio carro. E nesse sentido, o próprio patrão dele deixou que o colega fosse levar Jefferson até a sua casa. Depois, ele se dirigiu a um posto de gasolina, abasteceu o seu carro e pagou em dinheiro. Em seguida, ele se desloca para uma área de mata a apenas uns 10 minutos ali do centro de Santa Cecília. Em menos de 1 hora ou aproximadamente 1 hora, ele fica fora do serviço e retorna ao seu trabalho. Essa área de mata próxima ao Rio Correntes era o provável ponto de ocultação de Luziane. Ao meio-dia, Luziane não tinha aparecido para o almoço com Juraci. As colegas de trabalho de Luziane foram à loja de Juraci perguntando por Luziane, que não faltava sem avisar. Juraci sentiu um aperto no coração e ligou para Luziane. Também mandou mensagem. E essas mensagens, elas não foram entregues, porque ali no aplicativo ficou aparecendo apenas um risquinho. Juraci, preocupada, liga para Jefferson, que inicialmente não a atendeu. Ela consegue o contato com um colega dele e pede que esse colega peça para Jefferson ligar de volta e diz que precisa da chave da casa para entrar e ver se não aconteceu nada com Luziane. Jefferson liga, diz friamente que não sabia de Luziane, mas contou que tinha tido uma certa discussão na noite anterior
e que ele tinha dormido no sofá. Juraci pega a chave da casa de sua irmã e vai. Ao chegar lá, encontra a casa assim muito limpa, com um cheirinho de casa limpa. As roupas mais pesadas, como os casacos e a bolsa de Luziane, estavam no quarto. A garrafa de água quente, que só Luziane usava, estava junto com as cobertas dobradas no sofá. O celular da irmã não estava na casa, nem as chaves. Juraci percebeu que a irmã não sairia sem o casaco no frio que estava fazendo. Ela ligou para a polícia para registrar um BO de desaparecimento. A resposta do policial foi um choque para ela. O policial afirmou que só poderia registrar o BO após 24 horas, pois era normal moças da idade de Luziane desaparecerem temporariamente com namorados ou em uma festa. Juraci tentou explicar para o policial que esse não era o perfil de Luziane, mas ela foi ignorada. A investigação, nesse momento, acho que falhou com a Luziane. Enquanto a família iniciava uma busca desesperada, a dona Iraci, mãe de Luziane e Juraci, ficou extremamente atordoada, pois ela andava assim dentro dos matos, falando que a filha estava passando frio. O suspeito Jefferson continuou vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Naquela mesma noite em que todos estavam enlouquecidos pela ausência de Luziane, ele foi jogar futebol como de costume. Até a irmã dele estava procurando a Luziane e ele simplesmente não. Complicado. Juraci e o marido iniciam uma investigação por conta própria. Foram aos comércios da cidade e pediram as filmagens das câmeras de segurança, levando as imagens diretamente à polícia. Foi assim que as imagens do carro de Jefferson trafegando na rodovia na sexta-feira de manhã foram descobertas. A polícia, sob a delegada Jéssica Borges e depois com o apoio da delegada regional Roxane, intensificaram as investigações e apreenderam o carro e as roupas de Jefferson. A perícia encontrou vestígios de sangue no banheiro da casa, no porta-malas do carro e em uma camiseta que Juraci identificou como sendo de Jefferson. Jefferson deu uma justificativa nada plausível e eu até achei meio. Ele alegou que o sangue era da menstruação de Luziane, pois na noite passada eles tiveram relações sexuais. A mesma pergunta que a Cris do Doc Criminal fez no vídeo, eu também faço para mim, aqui nesse momento. Como que um sangue de menstruação poderia ser encontrado no porta-malas de um carro? Eu, que trabalho no IML e vendo como é feito as perícias pelos peritos, aquela visão geral de um todo num local de crime, já me levantou uma baita de uma sirene, um baita de um refletor vermelho dizendo, aí tem coisa. Mas voltando ao caso, gente. Juraci reafirmou que a camiseta não era de Luziane e sim de Jefferson. No dia 5 de agosto, Jefferson foi detido temporariamente por suspeita de feminicídio e ocultação de cadáver. Ele negou estar envolvido, mas apresentou muitas contradições em seu depoimento. Mesmo preso, ele permaneceu em silêncio, não dando nenhuma explicação sobre o desaparecimento de Luziane. Ele está, a princípio, aqui em Lages, na minha cidade, no presídio masculino. Enquanto o inquérito dependia de exames de DNA que, infelizmente, demoram, já que Luziane não tinha, até então, amostra própria e era necessário o confronto com a família. A família vivia em desespero. Juraci lamentou que, após 30 dias, a polícia local não dava nenhum tipo de retorno ou, quando dava, dizia que estavam procurando. Ela se sentiu desamparada pela justiça. E, povo, pessoas lindas da minha vida. O auge da barbaridade veio quando a sogra, aproveitando que o contrato da casa estava no nome dela, a mãe de Jefferson enviou uma mensagem à família de Juraci pedindo para que eles tirassem as coisinhas de Luziane da casa, pois ela queria usufruir do bem. A família ficou indignada com a falta de piedade dessa mulher.
A família de Luziane teve que fazer um pedido à advogada para tratar dessas questões e impedir que a mãe de Jefferson ficasse com a casa, já que Luziane e Jefferson estavam pagando pelo imóvel. O proprietário anterior da casa, que recebia as prestações, ele confirmou que o negócio foi fechado com o Jefferson e com a Luziane e foi colocado no nome da mãe do Jefferson porque o Jefferson estava com o nome sujo na praça, que era assim como minha avó dizia quando acontecia de alguém ir para o SPC. Juraci, em um desabafo, disse: ela tá pensando em dinheiro, em casa agora, gente. Mas nem o corpo da minha irmã nós encontramos. E esses demônios estão pensando em tirar as coisinhas que eram dela. Gente, ela não tem piedade. Enquanto isso, a dor da dona Iraci era esmagadora. Ela entrou em um estado de choque e começou a vagar pela cidade dia e noite, segurando um casaco e ficava dizendo: minha filha está com frio e eu preciso encontrar a minha filha. Ela estava convencida de que a filha estava passando frio e que ainda estava viva. A família transformou a dor em ação. Juraci, com o apoio de trilheiros ali da região e da comunidade, organizou caminhadas e manifestações em frente ao fórum para pedir justiça. O pedido de Juraci era carregado de dor. Pessoal, isso não é um simples assassinato. Ele é um assassinato. Ele deveria ser condenado, gente, não apenas pela morte da minha irmã, mas pelo assassinato de uma família inteira, porque nós também estamos mortos por dentro. A luta era para que Luziane não fosse apenas um número a mais nas estatísticas, mas que seja lembrada como filha, irmã e amiga adorada por todos. Juraci clamava: você não tem o direito de tirar a vida de uma pessoa inocente como ela, uma menina boa, de um coração bom, que nunca fez mal a ninguém. Aqui, pessoal, tem uma coisa assim que me deixou assim pensante. É que em um momento, e eu acredito assim, que de profunda conexão entre Juraci e Luziane, na noite de sexta-feira, dia 19, antes da descoberta do corpo de Luziane, Juraci, ela teve um sonho. E esse sonho, ele parecia ser tão verdadeiro que ela sonhou que Luziane estava com medo e se sentia perdida. Juraci a segurava pela mão e dizia: então vamos juntas. E Luziane respondia: vamos. E as duas saíram correndo para resolver um determinado problema. Ao acordar, se não me engano, Juraci posta ou fala sobre esse sonho que teve com Luziane. Juraci se sentiu segura, sabendo que a irmã nunca a abandonaria. Mas horas depois do sonho, no sábado à tarde, a notícia chegou. O volume suspeito avistado pelos pescadores era sua irmã Luziane. A descoberta trouxe um misto de revolta, dor, tristeza e, ao mesmo tempo, gratidão por Deus ter ouvido as preces que elas tanto clamavam. O corpo foi encontrado porque o volume de águas e as chuvas movimentaram a região do rio, soltando as pedras que prendiam o corpo de Luziane. A família finalmente poderia dar a ela um enterro digno e ter uma lápide. O reconhecimento ele foi feito por Juraci através de uma tatuagem e ela declarou: eu estou levando a minha irmã para casa. O cortejo contou com a presença de muitas pessoas da região e foi realizado no carro do Corpo de Bombeiros. O inquérito ele está se encaminhando para o final, aonde a delegada vai entregar toda essa documentação ao Ministério Público. Jefferson Jean Correia será acusado de feminicídio e ocultação de cadáver. A linha de investigação aponta para uma possível motivação financeira relacionada à casa ou a alguma informação que Luziane poderia ter descoberto. Uma suposta traição? Não sabemos. Nada foi falado pela delegada. Mas a luta não terminou. A família teme que agora que Luziane foi encontrada, a justiça e a mídia irão esquecer dessa história. E ela comentou: a justiça terrestre ela é falha e medíocre. Mas eu fui pesquisar
E, assim, eu acredito que o Jefferson não vai pegar uma leve pena, não. Não mesmo. Porque no pacote antifeminicídio tem a Lei 14.994, que foi publicada em Diário Oficial em 9 de outubro do ano passado. A pena de feminicídio, ela passa a ser de 20 a 40 anos de prisão, maior que a de homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos. Essa lei, ela faz parte do pacote antifeminicídio. É isso que eu estou falando, pessoal. Eu pesquisei e está na página do Senado Federal. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para vocês verem sobre essa lei. A nova lei torna o feminicídio um crime autônomo, estabelecendo outras medidas para prevenir e coibir a violência contra a mulher. A Lei 14.994 também estabelece circunstâncias agravantes para o crime de feminicídio, nas quais a pena pode ser aumentada em 1/3 ou pela metade. Então, tipo assim, se ele pegar 20, 30 e ter agravantes e aumentar mais a metade, ele fica 45 anos preso. E para o conhecimento de todos, os agravantes são esses: quando o feminicídio é cometido durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por uma criança. Quando o crime é contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos, ou mulher com deficiência ou doença degenerativa. Quando é cometido na presença de pais ou dos filhos da vítima. Quando é cometido em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, e que é aí que eu quero, sinceramente, que os advogados da família da Juracy pesquisem, porque, para mim, ele se enquadra nessa parte aqui. No caso de emprego de veneno, tortura, emboscada ou arma de uso restrito contra a vítima. Aqui, nesse caso, para mim, teve tortura contra Luziane e uma emboscada. Na minha cabeça, para mim, teve isso. E ele pode ser enquadrado nessa lei, onde a pena é bem maior. Outra coisa que eu quero deixar registrado: o condenado por esse tipo de crime só pode ter direito à progressão de regime após cumprir 55% de sua pena. Pelo que eu li, não tem direito à visita íntima e sem direito a recorrer em liberdade. Um exemplo disso foi a decisão do Tribunal do Júri de Samambaia, no Distrito Federal, que no final de fevereiro se valeu da nova legislação para condenar Daniel Silva Vitor a mais de 40 anos de prisão. Daniel Vitor, de 43 anos, foi condenado pelo feminicídio de Maria Maianara Lopes Ribeiro, de 21 anos, em novembro do ano passado. O crime ocorreu na frente dos filhos dela. Foi a primeira condenação do país com base na lei mais rígida. E outra coisa, sem direito a recorrer em liberdade e só poderá tentar a progressão de pena a partir de 2048, além de não ter direito à visita íntima. Juracy fez o juramento eterno, uma missão de vida. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver vida, Jefferson, eu vou lutar por justiça pela Luziane. Eu vou lutar, sim, para que você seja punido, para que você pague por todo o mal que você fez para ela e para a nossa família. Luziane foi brutalmente arrancada dos braços de sua família, mas Juracy disse: você nunca vai arrancar ela de dentro de nós, porque ela está aqui, viva. Nós, como seres humanos, como pessoas, não podemos falhar com ela também. Vamos ajudar Juracy a cumprir essa promessa. E eu peço que vocês compartilhem essa história, cobrando das autoridades que o Jefferson seja punido pelo que ele fez. Mais uma vez eu peço, aqui nos comentários, vamos colocar a hashtag Justiça por Luziane ou Justiça por Luziane Borges. Gente, esse caso, assim, me abalou profundamente. Eu conversei com a Cris
ontem, eu senti também ela abalada por tudo isso que aconteceu. Eu também acabei assistindo o vídeo que a Joyce, do canal Ler Até o Amanhecer, fez, e a gente não pode deixar que isso se esqueça, porque uma coisa que eu vejo é o seguinte: como tá recorrente esses casos de feminicídio. O vídeo anterior que eu fiz já foi de um feminicídio, agora mais outro. E nesse momento, dentro desse nosso Brasil grande de meu Deus, quantos feminicídios não estão sendo praticados? Ai, pessoal, é complicado. Muito obrigado por você ficar comigo até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.